Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Prevcast, o seu podcast de direito previdenciário. Aqui você acelera a sua curva de aprendizado e o cara que eu trouxe hoje, ele tem vários escritórios, ele manja muito de gestão, então fica comigo até o final porque eu tenho certeza que hoje você tem conteúdo aqui para poder aprender o Prevcast. Antes, não esquece de se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, e também ativar o sininho. Legal? Comenta aqui o que você tem achado do Prevcast. Isso me ajuda a fazer conteúdo cada vez mais conectado com você, conteúdo de valor para você, beleza? Sem mais delongas, queria trazer ele. O cara manja muito de gestão, ele tem um projeto aqui de expansão em todo o Brasil e vamos entender um pouco mais sobre isso. Seja muito bem-vindo, Ricardo Salgado Júnior, tudo bem? Tudo jóia, Danilo. Inicialmente, obrigado por essa oportunidade. E como eu sempre falo, a gente sem equipe não é nada. Então, esse obrigado eu estendo também para toda a sua equipe que está aqui ajudando a você a fazer esse programa maravilhoso, esse podcast sensacional. E vamos sim ajudar essa galera toda. Boa. Hoje é o dia. Boa. Olha, já sentiram energia. Cara, você tá com quantos escritórios hoje, Ricardo? Eu tô com 25 escritórios. Legal. E agora em BH e também em Floripa vão ser 31 escritórios. 31, esses já estão... Esses daí vão ser inaugurados agora. Dia 15 inaugura Floripa e dia 22 inaugura BH. Show de bola. E o seu objetivo aí, você falou para mim que tá com planejamento de 3 anos, né? Tem aqueles negócios de objetivo de curto, médio e longo prazo, né? Então a gente está colocando isso como médio prazo, 3 anos. A gente vai estar em todas as capitais do Brasil. Show de bola. Ou seja, então se você quiser entender como é que chega num sucesso desse hoje é o nosso papo aqui. Eu queria, como eu sempre faço aqui, Ricardo, hoje você já tá aí com quase 30 escritórios e com uma estrutura muito bem montada. Quantos colaboradores hoje? 350, mais 350, que bacana, cara, que bacana. Não é uma gestão fácil. Não Mesmo, cara. Não mesmo, cara. É muito complicado, cara. Cara, mas demais. Eu queria entender o seguinte. Antes da gente avançar para isso daí, tá. Eu queria conhecer um pouco daquele Ricardo antes da faculdade, quando ele decidiu para fazer a faculdade e quando decidiu para vir para o direito. Conta um pouco pra gente, como é que foi essa trajetória? É longa demais, cara, longa demais. Conta um pouco pra gente. Primeiro eu vou começar essa história não com o Ricardo, mas com a mãe do Ricardo. A minha mãe é uma pessoa que tinha uma energia inacreditável. Ela era uma pessoa fantástica e buscava todos os dias uma condição melhor para dar para os seus filhos condições de ter um tênis, de ter uma camisa nova, coisa do gênero. Então ela nunca ficou parada na vida dela. E eu, meu irmão, a gente sempre se espelhou nela com essa característica de pessoa que vai buscar as coisas. E a gente logo bem cedo, né? Então ela tinha uma barraca de feira e a gente ia para a feira com ela. Então, ela vendia, era uma barraca de fruta. Depois a gente começou a estudar e tudo mais, ela não tinha condições de manter aquela barraca de feira, né? Porque precisava cuidar da gente. Então a gente precisava ir para a escola. Então ela acabou vendendo a barraca e logo depois ela montou uma papelaria. E a gente, eu, meu irmão e ela, era que tocava isso com 10 anos. E logo cedo, eu tinha mais ou menos uns 13 anos, naquela época, em 82, era possível registrar com 12 anos de idade. Eu fui trabalhar no Sonda, supermercado de empacotador. Aí eu saí do Sonda, entrei com 15 anos, mais ou menos, eu entrei no escritório de advocacia de marcas e patentes do Fernando Nhoque. E eu fui office boy dele durante um período, depois eu fui datilógrafo, né? Então, hoje nós temos a digitação, né? Que o pessoal fala, mas eu fui só indo da época da datilografia. Uhum. E depois eu fui ser datilógrafo. Por fim, acabei entrei no exército, saí do exército, fui pro Bradesco. Depois do Bradesco eu montei um bar, então lá estava na época de faculdade, não sabia bem o que queria ainda. Montei um boteco. Então, eu sempre busquei, Danilo. A minha ação, eu acredito que seja o grande... Qual que é a característica mais forte do Ricardo Salgado? É a ação. E modificar as coisas. A gente não pode ser o mesmo todos os dias. Porque se você quer um resultado diferente, você precisa mudar o que você está fazendo. É uma questão de equação.
uma equação de matemática. Se você muda qualquer operação dentro dessa equação, o resultado vai ser outro. Então a gente precisa olhar para isso. Então, quando você tem um talento, né, que nem a gente estava conversando um pouco antes de começar aqui a nossa conversa, e esse talento, cara, você vai perder ele, você tem que arrumar uma forma de usar esse talento. Só que é difícil. Por quê que é difícil? Você tem uma estrutura que tem... são processos que tem que ser respeitados, porque você tem que ter controle. E às vezes a pessoa tá ali presa, tá ali enclausurada, e é um talento enorme. Você vai fazer o que com ele? Então você tem dentro da empresa a forma de você progredir profissionalmente, tem que ter isso, né? Então tem pessoas que começaram na recepção e que hoje são advogados. Tem estagiários nossos lá alguns não estão mais trabalhando no escritório, mas começou no escritório. E a gente deu várias oportunidades. Então, hoje nós somos 350 colaboradores mais ou menos, mas já passaram muito mais de 2.000 pessoas pelo escritório. E todas essas pessoas aprenderam direito previdenciário e direito do trabalho. E um pouquinho da área civil também. Eles tiveram contato, tiveram oportunidade de ver como que funciona. Legal. E hoje estão aí no mercado. É que eu acho que isso que é muito legal. Se você quer ser referência, você não tem que ter medo. Você tem que fazer. Show. Para você ser referência, você não tem que ter medo. Eu vou ensinar a pessoa e depois ela vai sair e vai para o mercado. Deixa ela sair, deixa ela ir para o mercado. Você entendeu? Se ela acha que aquilo lá é melhor para ela. Mas o que eu falo é o seguinte, é fácil ir para o mercado? Quem está hoje advogando sabe que não é fácil. Sabe que tem um grande desafio para ser cumprido. Mesmo porque quando a gente sai da faculdade, Danilo, a gente não tem a expertise de como montar um escritório. Do que fazer para você conseguir fazer as prospecções dentro daquilo que é permitido pela OAB. Então, e você tem vários medos. Eu lembro quando me formei, assim, eu tinha que fazer uma procuração trabalhista. E eu não sabia se no final da procuração eu tinha que colocar os poderes específicos. E eu fiquei uns 2 dias pensando nisso. Então, é aquele negócio, você sai muito cru da faculdade. E é a experiência do dia a dia que vai te dar o grande norte. Para onde que você vai e como que você vai. E dedicação, né, Danilo? Show. Se você não se dedicar, cara, se você não querer, primeiro é querer, segundo é dedicação. Pega com vontade que você consegue. Se você for. E não é fácil, não consegue do dia para a noite. Porque às vezes as pessoas querem o quê? Elas querem um resultado imediato. O resultado não é imediato. Eu lembro que comecei a área previdenciária. Aí você me perguntou lá e quem era o Salgado lá, quando criança e tudo mais, e já estou aqui à frente, né? Não, mas tranquilo. Isso daí é ação, né? Mas eu fiz o curso de, assim, a Érica Corrêa e o Marcos Orione. O Marcos Orione é o juiz da primeira vara previdenciária de São Paulo. Em 2024, 2002, 2003, eles montaram um curso na EPD, na IPDS. Eles montaram a IPDS. É uma escola de direito social. Eu tive a sorte de participar disso. Pessoas que, na verdade, ensinaram para mim como que eu tenho que enxergar o direito. E não para copiar peças. Então você tem dentro do mundo jurídico diversos arcabouços, vamos colocar dessa forma, diversas leis. Você vai fazer o quê? Você vai fazer uma interpretação positivista ali, positivo, né? Direito positivo, está na norma, ou você vai usar ela de forma sistemática? Você vai olhar de forma diferente. Como que você olha para o direito previdenciário, como que você olha para o direito criminal, como que você olha para o direito civil, né? Então você tem que olhar de forma diferente. Eu costumo dizer o seguinte, que cada direito desse tem um conjunto de princípios diferentes, que eu chamo de lentes. Então se você pega um juiz que estava na vara criminal e ele entra numa vara previdenciária, a lente dele ainda está na criminal. Os princípios dele ainda estão na criminal. Se você está ali no cível, o juiz sai do cível e vai para uma vara previdenciária, ou vai para o juizado julgar uma ação previdenciária, a lente dele está no cível. Os princípios que ele está olhando aquele direito é aquele negócio mais fechado. Não tem aquela amplidão que você tem que dar para o direito social. Aquela interpretação da norma de forma sistemática. Então, tudo isso daí. Então, eu aprendi isso com o Marcos Orione e com a Érica Corrêa.
que me deram essa oportunidade maravilhosa. E eu tenho que aqui, a minha oportunidade de agradecer que isso aconteceu há quase 20 anos, foi há 20 anos, na verdade. E eles me deram essa oportunidade de dar um treinamento, um curso. Tinha lá uns 40 ou 50 alunos ali, né? Naquele curso. Mas eu tive a oportunidade de aprender como que tem que ser visto o direito previdenciário. E com pessoas que são maravilhosas, né? Pessoas que realmente estudam, né? O Marcos, ele estuda muito. E tem, assim, decisões, óbvio, polêmicas, mas sempre olhando para o direito social. Sempre olhando para o direito social. Isso daí é muito bom, porque quando você olha pessoas dessas, e até, às vezes, né, vou entrar numa coisa que talvez não deveria entrar, Danilo, mas, por exemplo, ele tá na primeira vara previdenciária federal. Pô, por que esse cara já não tá com o desembargador hoje? Você entendeu, cara? Então eu falo assim, eu fico assim, e é um cara que estuda. Eu nem sei se ele já não tá? Porque faz um tempinho que eu saí, mas deveria ser. Se está ótimo, está num bom lugar, lá que ele tem que estar, e se não está, ele precisa estar. As pessoas precisam seguir pessoas que nem a Érica, que nem o Marcos. Porque essas pessoas, elas realmente estudam. Porque a grande maioria de nós, às vezes, por falta de tempo, e aquilo que a gente vai entrar também numa conversa, cara, a gente não tem tempo de estudar, não. A gente vai estudar a causa. Mas fazer uma interpretação de algo que está vindo novo, você tem que olhar para todo o sistema e pegar um pedaço daqui, um pedaço de lá e fazer e concluir isso. Danilo, isso daí leva tempo, cara, e você não tem esse tempo. O advogado hoje, que tem 100 processos, 200 processos aí, está saindo publicação todos os dias, ele tem que estar peticionando. Ele tem que olhar para o processo e peticionar. Ele não está estudando, cara. Aí ele tem um tempo à noite que ele vai lá estudar. Então a gente precisa, na verdade, dar mais tempo. E a ideia da Salgado Júnior é criar o back-office. A gente precisa criar um back-office para dar tempo para o advogado, para ele fazer aquilo que ele se formou, para fazer aquilo que, na verdade, ele se formou para isso, que é olhar para a lei e falar assim, como que eu posso buscar um novo direito para uma pessoa que não está sendo assistida? Só que a gente, na verdade, faz o quê? A gente olha e fala assim, tem a revisão da vida toda. Está 20 anos discutindo. A gente no escritório, a gente não pegava a revisão da vida toda. Aí saiu a decisão, 6 votos a 5, se eu não me engano, favorável. Começamos a pegar. Fechamos aí, sei lá, 1000 contratos desse. Aí vem uma decisão recente e entra nisso. Então a insegurança jurídica faz com que o advogado também ele perca a direção que ele tem que ser dada. Porque, afinal de contas, você fez um investimento. Você colocou ali sua força de trabalho e você vai ganhar o que com isso? Nada. Aí você vê lá, e aí você tem um negócio que é muito interessante, que é a matriz BCG. A matriz BCG fala do quê? E é uma coisa que eu aprendi lá atrás, que hoje a gente aplica no escritório. Você tem a figura da vaquinha, certo? Que dá leite todo dia. Você tem a estrelinha, que é aquele caso bom que vai sair daqui a um tempo, mas não vai demorar para sair. Você tem um ponto de interrogação e você tem um abacaxi. São quase 4 coisas simples, onde você vai dividir os seus processos. Então você tem que investir na revisão da vida toda? Tenho, mas não é só aqui, cara. Se você colocar todos os seus ovos numa cestinha só, você vai deixar essa cestinha cair, vai quebrar e já era. Né? Então você precisa olhar para isso. Então você tem casos que você vai trabalhar bastante e que você vai perder lá na frente. É por isso que todos os nossos contratos, na grande maioria das vezes, são fechados com a Thalits, é lá na frente. Aí o cliente recebe lá os seus 100 mil reais, né? Os advogados que estão aqui nos assistindo sabem disso. Ele fala assim, nossa, doutor, você vai receber 30 mil reais? A gente não está trabalhando só nesse processo dele. E é por isso que é cota Thalits. A gente não trabalha, a gente trabalha no processo dele e no processo de várias outras pessoas que nem sempre ganham. Benefício por incapacidade, o nosso resultado do escritório é 50%. Os outros 50% não ganharam. Cara, para o auxílio-doença ainda é um número bom, hein? Então, porque cara. Eu vou falar, o auxílio-doença é muito Não, difícil. é complicado. A gente faz um estudo legal, a gente vê com que... Então, você tem a questão da incapacidade, que você tem que analisar, e tem a questão de saber se a pessoa está na qualidade de segurado ou não. Tem que estender a qualidade de segurado. Então, tudo isso é técnica, né?
E às vezes o juiz dá uma sentença lá que, na verdade, não observou a qualidade segurada e você tem que entrar com embargos declaratórios, tal, tio. Mas a gente faz um trabalho que eu costumo dizer que, embora seja um trabalho que é um monte de processo, como a gente está especificando cada equipe para cada produto, então a gente acaba falando assim, cara, eles estão fazendo só auxílio-doença, só benefício por incapacidade. Aqui é só aposentadoria por tempo de contribuição. Ali é só benefício assistencial. E assim a gente dividiu todo o nosso pensão por morte. Então a gente tem o quê? As divisões dentro do escritório e que só olha para isso. Mas é isso que eu estava falando, era do pagamento dos honorários. A gente tem uma dificuldade enorme e tem cliente, quando recebe no juizado, ele não te paga. E o cliente, às vezes, que você consegue levantar o valor e você desconta o valor, o que acontece? Ele vai lá na OAB, fala assim, olha, porque você levantou 10 mil reais lá e você tirou 5 mil. Você não tirou 30%, você tirou 5 mil. Por que você tirou 5 mil? Porque tem os honorários que você recebe durante o processo que ele não pagou. Aí chega no final, tem a cláusula de compensação, e aí, gente, precisa ter cláusula, assim, não sei se é certo, se está errado, Danilo, mas a OAB, dentro da questão do Código de Ética, ela exige que você tenha uma cláusula de compensação de honorários. Você não pode simplesmente tirar o dinheiro do cliente. Então, essa cláusula, ela te garante, certo? Que você pode descontar os valores recebidos, dos valores recebidos, o valor dos seus honorários. Do judicial, você fala? Do judicial. E do administrativo, você fica na mão do cliente mesmo. A gente tem algumas saídas, a questão do banco, né, que a gente está montando, é uma saída bastante interessante. Eu vou querer entender todos esses detalhes aí, a gente vai entrar mais a fundo aí, Ricardo, nesses pontos. Eu já vejo alguns pontos interessantes de conexão aqui, né, entre nós, na nossa história. Você falou da sua mãe, a minha mãe também, cara, uma guerreirona. Aliás, deixar o card aqui para vocês, ela foi entrevistada aqui no Prevcast, doutora Valéria, muito legal. História muito linda e sempre foi uma guerreira. Também me levava, você falou de levar você e seu irmão, ela levava eu e meu irmão também. A gente não teve uma vida abastada, não. Passamos certa dificuldade, mas ela sempre segurou as pontas. E levava eu e ele pra gente vender rifa às vezes, vender flor. E acho que isso deu muita maturidade pra gente. Mostrou o que a gente estava falando aqui no início, que é sobre ação. É sobre agir, não é sobre ficar lá chorando e reclamando, mas é sobre ir lá e encontrar a solução. Então isso é muito legal. Você falou uma coisa também que me lembrou de uma advogada de escritório. Você falou que teve uma que iniciou na sua recepção e hoje ela é uma advogada, né? Eu tenho uma também no escritório, a doutora Larissa. Cara, ela começou na nossa recepção e hoje é uma das maiores advogadas que a gente tem no nosso escritório. Então isso é muito legal, é muito gratificante pra gente, a gente perceber que tá tocando a vida de colaboradores e transformando de alguma forma, né? Realmente as pessoas elas estão crescendo ao seu lado. Então acho que isso dá muita motivação para continuar nessa questão. Eu queria entender com você, aí você falou para mim que teve essa parte inicial, teve o curso. Vamos pegar antes da gente falar aqui da parte específica de gestão, de como você estrutura tudo isso hoje, só para a gente entender que conecta um pouco com o momento em que muitos advogados estão. O momento de abrir o seu primeiro escritório ou após aberto, gerir esse seu primeiro escritório. E aí, pensando em gestão aqui, você tem a gestão de forma ampla. Eu penso que nesse primeiro momento, a captação ela é fundamental. Eu brinco aqui que é sobre vendas, né? Então, você precisa atrair cliente para que você consiga fazer todo o restante de gestão. Não tem como eu fazer um malabarismo financeiro, coisa bonitinha, se eu não tenho cliente entrando. Então, eu preciso ter dinheiro. Você tem que fazer uma mágica, na verdade. Como que foi para você esse início, Ricardo? Eu queria entender, assim, a decisão de abrir o seu primeiro escritório e os primeiros desafios ali com esse seu primeiro escritório. Aonde foi ele também? Ô Danilo, eu tenho 55 anos de idade, cara, hoje. Eu posso garantir para você que até os 40 anos, a minha vida era muito difícil, cara. Financeiramente. Era muito difícil. Porque o advogado que trabalha com cotalites e não tem uma quantidade muito grande de clientes, né? Obviamente, você está começando, você começa, obviamente, fechando o primeiro, segundo, terceiro, 100 contratos, 1000 contratos. Demora para vir a grana. E quando ela vem, cara, você tem que ser... Uma parte é para isso, outra parte é para aquilo, tal, tiro para bola. E o que eu fiz sempre foi depositar uma parte do dinheiro para fazer o escritório crescer. Você reservava um pouco. Você tem que ter grana para isso. Uhum. Então, mas até chegar nos meus 40 anos, eu, assim, trabalhei muito no escritório. Eu lembro, no começo, me formei em 95, né?
Em 97 eu trabalhava para uma imobiliária, Vila Galvão, lá em Guarulhos. Então eu fazia o quê? Ação de despejo, execução, reintegração de posse, esses negócios todos que está dentro do direito imobiliário. E eu vivia, na verdade, de resultado. Eu tinha um escritório lá no Tucuruvi e eu falei assim, gente, e o que aconteceu comigo? É a lição da vida, sabe? Aquela lição. Eu precisava pagar meu aluguel, o judiciário paulista estava de greve. Eu não estava levantando mais os alvarás que eu precisava levantar. Os caras ficaram de greve um bom tempo. E depois, quando voltaram, a greve continuou. Você entendeu? O negócio não saía. Eu falei assim, eu fiquei 2, 3 meses sem pagar aluguel, cara. E pra mim, assim, teve a questão agora também da pandemia também, que a gente teve que conversar com todos os nossos proprietários, todos os nossos locadores. Mas pra mim, cara, pagar dívida é crucial. Qualquer uma que seja. Você tem que ter, as pessoas precisam confiar em você. Ela só confia se você pagar as suas dívidas. E naquela época eu estava no Tucuruvi, era dona de Guiomar, né, o nome da proprietária do imóvel. Cara, conversei com ela, falei, dona Guiomar, pelo amor de Deus, eu não estou fazendo isso para tirar vantagem, porque aconteceu isso. E o constrangimento de você fazer isso? Porque, pô, afinal de contas, você é um advogado, cara. Eu costumo, agora eu vou fazer um paralelo aqui, fazer um hiato. Eu olho assim, eu fui para Recife, lá, por exemplo, montar os escritórios lá, e tem uma avenida lá que tinha umas 20 farmácias, cara. Eu falo assim, por que farmácia brota de tudo quanto é lugar e a história de advocacia não brota assim, né? Tudo no prédio escondido e tudo mais, né? Eu falo, então, eu vejo a coisa, cara, de uma forma um pouco diferente e vejo que é importante você ter realmente um processo de trabalho onde você consiga modificar a sua realidade. Então demora, não é do dia para a noite. Não existe, como eu falei um pouco antes, é imediato, não é imediato. Aí o advogado pega, recebi 100 mil reais de honorários. O cara vai lá e torra. Parar com um carro zero. Eu andei com Corsinha CRJ 7026 durante muito tempo, cara. Você entendeu? E o que acontece é o seguinte, como que eu comecei, na verdade, isso? Lá em 2000, o INSS, a fila não era eletrônica, a fila era física. Uhum. Então, como eu estava no Tucuruvi, INSS Santana, que era na Brasleme, não é onde é hoje. Começava a fila que horas, Danilo? Qual a primeira cadeirinha que colocava ali? Na Sé eu peguei 7 horas da noite fila lá. 7 horas da noite para ser atendido no outro dia. Cara. Então, o que eu fazia? Fazia o seguinte, eu chegava umas 3 horas da manhã e eu ia conversando com todo mundo da fila e dando meu cartão, certo? Mas como eu cheguei 3 horas da manhã, estava todo mundo na fila? Não estava. Então, o que eu fazia? Chegava mais uma pessoa, né? Tô aqui na fila, o cara tá aqui atrás de mim, começava a conversar com ele. Aí depois que eu já me assuntei e tudo mais, pode ir na minha frente. Então, quando abriu o INSS às 7 horas da manhã, eu era o último da fila. Mas eu tinha atendido, cara, 500 pessoas, que era que entravam ali. Que legal, cara. Pô, você entendeu? Você entregava o lugar gerando relacionamento. Exatamente, cara. E eu entrava no INSS e conhecia todos os colaboradores, cara. Falava com eles. Você entendeu? E que quando eu tinha alguma vitória no processo, alguma coisa que tinha que levantar dinheiro e tudo mais, eu ligava o telefone, ligava pro cliente e falava em voz alta para todo mundo ouvir. Ô, seu João, tudo bem? O seu processo saiu, o seu benefício saiu, a gente precisa acertar os honorários, tal, tio pra bola. Aí todo mundo ouvindo isso, cara. Então, prova social. Aí depois a gente foi para uma... e aí foi que realmente começou a abrir, né? Foi quando começou a abrir, que eu falei assim, cara, o negócio é direito previdenciário, aí eu busquei a especialização que eu falei lá da EPDS, né? E aí, cara, começou a abrir, mas sempre pensando em investir. Saí do Tucuruvi, fui pro centro. Do centro a gente montou escritório em Santa Amaro, São Bernardo. Aí começou a abrir. Começou a abrir. Como é que foi esse momento que você falou assim, cara, eu tenho que abrir escritórios? Porque você começou a abrir, foi meio que um atrás do outro, assim. Foi... Meio assim, a gente ficou com 10 escritórios durante uns 10 anos. Aí depois que a gente começou a expandir mais. O que aconteceu? Como é que foi o racional para você tomar essa decisão, Ricardo? A primeira coisa, Danilo, o foco nunca é dinheiro, tá?
Não quer grana. O foco é você criar oportunidades. Porque hoje, aquilo que eu falei, cara, se passaram 2.000 pessoas dentro do escritório, você está criando oportunidades para elas dentro do escritório e fora. Você está mostrando para ela um mundo que é possível e que elas podem ter uma vida melhor com isso. Você entendeu? Então, o grande lance foi esse. O grande lance foi você falar assim, cara, e também você ter como fazer isso, né? Você perguntou qual que foi o grande lance? O grande lance foi minha motivação é ver pessoas. Então, quando eu cheguei lá em Recife, a gente contratou as 15 pessoas para trabalhar lá em Recife, que é mais ou menos isso que a gente contrata, 15, 16, 17 pessoas por regional. Cara, você vê o brilho nos olhos das pessoas, cara. E eles verem que existe uma oportunidade ali. E eu falo pra galera da Salgado Júnior, eu falo assim, gente, quem tá montando o escritório em Recife não sou eu. Eu tô lá, eu vou lá e Danilo, se você me visse ontem, cara, tava junto lá na Caetés, BH Centro, eu tava junto com o pedreiro, junto com o gesseiro lá dentro da obra, cara. E os caras precisam de um líder. Não que eu seja, tá? Mas os caras precisam de alguém ali do lado. Pra falar assim pra eles, meu, faz assim, faz assado, vamos lá, tal. Preciso disso, preciso daquilo. O cara, se o gesseiro sai lá do Eldorado, que é outra unidade, e vai pra Caetés pra entregar um martelo, por exemplo, pro funcionário dele que tá lá, quanto tempo ele perdeu? Que ele deixou de fazer o que tem que fazer lá no Eldorado. Você entendeu? Então você precisa administrar isso e eles não conseguem administrar. E você consegue fazer a coisa muito mais rápido. No Rio de Janeiro, a gente montou Largo da Carioca, Duque de Caxias, São Gonçalo e Niterói em 2 meses, cara. E é tudo dentro de um layout que tem que ser feito. Você já tem um layout pronto, uma característica muito parecida em todos os escritórios. Exatamente. Se você entrar no escritório... Aqui em São Paulo, não ainda, porque a gente não fez as reformas necessárias, né? Ainda a gente está no modo antigo. Mas nas unidades fora de São Paulo, todas elas têm identidade visual. Aí a pessoa entra, vai ver o azulzão lá no fundo, o azul da Salgado, vai ver o dourado, você entendeu? Na marca. Então você tem um trabalho muito forte. Então, voltando à sua pergunta inicial, qual que foi o start? O start foi realmente querer dar oportunidade. Então, quando você pega e eu falo pro pessoal do escritório, quem está abrindo esse escritório não sou eu, são todos vocês. Então, quando você chega em Cajazeiras, 10, lá no Salvador, cara, que é no final da capital baiana, e você chega e fala, hoje tá a Maiara lá, atendendo a galera toda lá, que assim, é fantástico, cara, você vê essas pessoas tendo oportunidade. Um estudante de Direito, não passou na OAB, sabe? Mas que tem oportunidade de estar ali. E está criando, de alguma forma, uma visão diferente de mundo para ela. Então, o que me motivou foi isso. Você querer dar para as pessoas oportunidades, né? É uma coisa que eu sempre falo, cara. As pessoas precisam de norte. O nosso papel aqui, um deles como gestores, como empresários, como líderes, é dar norte às pessoas. E não é dar norte passando a mão na cabeça só, não. Porque tem esse negócio de gestão que o pessoal fala que costumam falar que é gestão man baby, né? Certo? O cara é um líder que, tudo bem, tudo tá certo. Não, o cara chega atrasado, não cobra. O cara faz uma coisa errada, tudo bem também. E você fala assim, como que você vai formar uma pessoa desse jeito? Você tem que falar para a pessoa, você errou. E não pode errar. Mas tudo bem. Errar é possível. Você entendeu? Mas persistir no erro, aí é um problema. Já não é mais erro, é negligência. Então, você errou, legal. Você vai lá, ensina e explica. Certo? A segunda vez, ou terceira, ou quarta, não é mais erro. A pessoa está negligenciando. Erro você pode admitir, negligência não. E o gestor tem que saber disso. E a pessoa que você está conversando, você tem que fazer os feedbacks. E falar para ele, cara, o negócio funciona desse jeito aqui. Você quer ser o que amanhã? Um bom profissional? Então, para ser profissional tem 2 pilares que são importantes. Técnica e comportamento. Técnica é o que você faz. Comportamento é como que você age dentro do escritório, como que você encara o que você está fazendo. E dentro do feedback que a gente faz na Salgado Júnior, que eu tive muita dificuldade para entender o feedback.
pessoal pensa que é só falar com o colaborador que fez uma coisa errada, mas não é só isso. A gente lá tem missão, visão e valores dentro da Salgado Júnior. A gente tem objetivos de curto, médio e longo prazo. A gente tem o DRA, que é a descrição do colaborador, as rotinas passo a passo de cada colaborador e as atividades do setor que ele trabalha. Dá uma olhada, Danilo. Aí você pega isso daí e faz um feedback. Olha, cara, você tem essa missão aqui da empresa e você, do jeito que você está trabalhando, a gente não vai alcançar isso daqui, cara. Você ajuda a gente? Tem esse objetivo aqui de curto prazo, você viu que todo mundo tá alcançando, o que precisa fazer para que você alcance também? Então você tem o DRA, a descrição. Então você pega a descrição do cargo da pessoa e fala assim, olha, aqui na sua descrição está dizendo que você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Você sabia disso. Quando você entrou, a sua descrição foi entregue para você. Foi pegar o compromisso do colaborador. Pegar o compromisso olha, vem cá, tá vendo isso daqui? Você passou pelo processo seletivo, a gente combinou, e aí tem que fazer agora, cara. E aí eu costumo dizer que o processo seletivo, ele vai além da admissão. O processo seletivo, você tem todo um processo onde você vai buscar no mercado o perfil do colaborador que você precisa, e depois você tem mais 3 meses. Os 3 meses é processo seletivo. Que você vai ver se realmente você acertou na contratação. Ou não. Então aí você começa a adequar, você começa a mostrar. Então você tem lá o A40 e o A80, né? Que é a avaliação 40 dias e a avaliação 80 dias. Essas avaliações são... e tem um parecer do gestor. Então a pessoa vai lá, faz uma avaliação no RH e a gente vê se ele avançou. E o quanto que ele avançou. Então, a avaliação 40 dias, ele tem que ter avançado X%. A avaliação de 80 dias, Y%. E ver se ele está realmente querendo aquilo. Porque às vezes a pessoa entra num lugar que ele não quer. E aí você segura essa pessoa uma vida inteira. Qual o resultado que você vai ter? Não vai ser o melhor dos resultados. Vai estar lá, vai trabalhar, e às vezes não é aquilo que ele quer. E o processo de demissão, Danilo, o pessoal tem muita dificuldade de demitir. Mas ele não vou falar que ele é simples, que ele é fácil, que ele é difícil. Que não existe essas palavras, existe processo. No processo de demissão, por exemplo, você vai dar oportunidade para a pessoa. Quando você chega nesse processo, você vê que a pessoa não está alcançando, ele mesmo senta na sua mesa e fala assim, estou indo embora. Você entendeu? Porque ele não alcança, o que é natural, cara. Então você não tem que ter medo de demitir, você não tem que ter receio de que, às vezes é melhor para a pessoa que está saindo. Porque não é ali não é o lugar dele. Ele precisa se encontrar. Eu sei que às vezes a pessoa está precisando, é um pai de família, precisa daquele trabalho, precisa fazer as coisas acontecer de dinheiro no final do mês, para colocar o pão na mesa dele. Mas ele não vai crescer ali. Mas ele não vai crescer, ele precisa mais que aquele dinheiro, não só aquele dinheiro. Legal. Você entendeu? Então é isso. O que me levou a fazer tudo isso é ter essas experiências que eu tenho hoje. Eu lembro na época, quando eu me formei, teve um concurso para procuradoria do município do estado de São Paulo. E eu não estudei, não fiz nada, fiz porque o meu estagiário, que não tá, ele até já é falecido, o Gelk, ele falou assim, ele fez a inscrição para mim. Ele falou assim, doutor, faz a inscrição. Pô, mas eu não nasci para estar dentro de uma estrutura dessa. Sabe? Eu sou completamente diferente disso. E ele fez, eu lembro que para eu passar, assim, foi por uma questão ou duas. Se eu tivesse me esforçado, eu teria passado. Então, mas a questão é, o que você realmente quer ser? O que você quer fazer mesmo? Eu quero fazer o que eu estou fazendo hoje. Estou fazendo gestão. Eu estou tem uma equipe lá de 350 pessoas que estão fazendo gestão. Eles estão ali olhando para isso. São pessoas que estão tendo oportunidades. Então, quando a gente abre um escritório, como a gente falei, todo mundo está montando. Montei em Recife. Falei assim, Recife, cada colaborador de São Paulo já ajudou a montar esse escritório aqui. A oportunidade que vocês estão tendo, não sou eu que estou dando. Quem está dando essa oportunidade são todos os nossos colaboradores. Cada um deles, desde a recepção até os cargos de diretoria que tem dentro da Salgado Júnior.
Todos eles estão fazendo isso acontecer. Cheguei em Salvador, falei a mesma coisa, só que incluindo o Recife. Cheguei no Rio de Janeiro falando a mesma coisa, só que incluí também. Quem colocou Rio de Janeiro em pé? Foi São Paulo, Recife e Salvador. Quem está colocando BH e Floripa em pé? São Paulo, Recife, Salvador, Rio de Janeiro estão colocando BH e Floripa em pé. Cada colaborador nosso. Pô, vamos entender um pouquinho dessa estrutura, porque acho que aqui a gente tem um ponto bem interessante. Eu queria pegar um gancho. Você falou que está montando um back-office aqui em São Paulo, certo? Nós temos um back-office. E pelo que eu estou entendendo, a sua estratégia de negócio é montar, em tese, pequenos escritórios, porque acho que você não precisa de uma estrutura muito grande. Isso. Imagino que essa é uma das características, né? Para fazer um atendimento inicial ali, uma captação, um ponto de atendimento naquela região Isso, né? e mandar para o back-office. Seria isso? Isso. Legal. Pensando aqui, legal, então a gente entendendo como funciona isso, pensando na sua estrutura organizacional, só para a gente ter um pouco mais de clareza em como tudo isso se distribui. Você falou de diretorias, né? Que tem diretorias, e para a gente entender um pouco. Tem você hoje, como talvez ali o presidente, Isso. e aí você falou que tem acho que um CEO. Como que é? Você consegue Sim. mostrar pra gente mais ou menos como que é essa divisão, essa estrutura, esse organograma? Eu tenho um negócio que a gente chamou... É uma coisa que eu gostaria de falar aqui, Danilo, para gente tomar cuidado com conceitos. Uhum, Conceitos de administração. uhum, Quando você pega, por exemplo, a pirâmide organizacional, que fala de operacional, tático e estratégico, uhum, certo? uhum, As pessoas se prendem ao que aquilo significa, mas você pode, se você mentalizar de forma diferente, você pode usar a mesma coisa de formas diferentes. Então, às vezes a pessoa se prende num conceito de administração, porque está fazendo gestão de tal forma, e fica fechado ali e ele não adequa esse conceito à realidade que você está vivendo. E tudo é adequado, tem que ser adequado. Então, dentro da pirâmide organizacional, eu tenho o quê? O operacional, certo? Que é o cara da linha de frente, que está atendendo o cliente. Eu tenho o tático. Quem que é o tático? O tático é que vai dar a direção. Mas qual direção que ele vai dar? Ele vai dar a direção que o estratégico determinar. Então, o que acontece? Então, eu costumo falar muito do Lego, né? Você compra um Lego para o seu filho, você tem lá o manual, que é o estratégico. uhum. Você tem o seu filho que vai montar o Lego, que é o operacional. Quem que faz o tático? O pai. O pai vai lá, ensina ele a clicar as pecinhas, ensina a separar as pecinhas, tal, tio para a bola. Ele vai lá e faz isso. E aí você começa a orientar ele. Você, como pai, começa a orientar seu filho. Não, esse daqui é assim, aqui é lá. Chega uma hora no terceiro Lego, seu filho não precisa nem mais de você, cara. Ele monta sozinho. O meu tá assim. Cara, legal isso. É experiência de vida. Meu filho também é assim, né? Meus 3 filhos, né, que eu tenho. Então, a questão toda, cara, é isso. É a gente olhar como que você pode fazer dentro da sua realidade. Uhum. Então, não tem algo que Certo, é certo ou que é errado. Uhum. Você precisa sentir isso, é feeling. Aí você vai pegando ali. Só o tempo que faz isso, É cara. aquilo, é fazer e corrigir. Então, Agora, como que a gente montou? Vamos lá, eu tenho um escudo corporativo. Isso você não vai escutar em lugar nenhum, que foi criação nossa, certo? O escudo é a proteção de tudo, é onde que fica a diretoria, aonde que fica o CEO, aonde fica, aonde dá base para os 3 pilares nossos, que é a área de negócios, a área de back-office administrativo e a área jurídica, que é o back-office jurídico, que tem uma parte do back-office jurídico aí, certo? Então, jurídico, administrativo e negócios. e negócios. Que aí a gente tá meio no comercial Tem aqui. 3, Legal. tem 3 pilares. Legal. Então, esses 3 pilares foi criado, inclusive, essa divisão não foi criação minha, essa divisão foi criação do Paulo Rogério, que é meu CEO hoje lá. Você entendeu? Isso em faz 10 anos, 2014, 2000. A gente estava lá com o RH que tinha uma pessoa só, a gente contratou ele e tal, começou a melhorar o RH, o financeiro, o RH e o financeiro era tudo junto, né? A gente começou a separar e tal, e ficou... Então, eu tenho o escudo corporativo e temos a pirâmide organizacional. Então, a gente fala para o gestor está lá na operação. Quando a gente montou o escritório em Recife, aconteceu um negócio interessante, que o nosso supervisor lá, ele estava dentro da operação. Então, chegou lá 5 clientes para ser atendido. Só tinha 3 pessoas. Ele foi atender o 4º. O que aconteceu com as 3 pessoas que estavam no atendimento? Ficaram sem norte. Porque
porque o supervisor dele, que é o gestor dele, estava atendendo outro cliente. Então a gente precisa prestar atenção numa coisa. Se você é gestor, você pode entrar no operacional, eu acho que até deve de vez em quando, mas você tem que tomar cuidado, porque você pode estar prejudicando outras coisas. Vou te falar um exemplo. Tinha uma pessoa atendendo, nesse mesmo exemplo, tinha uma pessoa atendendo uma revisão. A pessoa que estava atendendo ficou 2 horas atendendo, porque eu fui lá só assistir para saber como que estava o negócio, né? Depois que a gente montou. Ficou 2 horas. E o supervisor estava atendendo outra pessoa. Aí tudo bem. Quanto tempo fazia que aquele cliente tinha aposentado? 15 anos. Então o que acontece? Não precisava ficar 2 horas com o cliente. Faltou o quê? Alguém em cima falar assim, olha, não dá, porque 15 anos não dá para fazer revisão, pá, bola, vira. Foi uma lei de 97, que antigamente era uma maravilha, né? Aí veio a lei de 97 lá que acabou com a brincadeira. Colocou aí 10 anos para prescrição. O que acontece? Decadência, na verdade. Então o que acontece? A gente tem uma necessidade de olhar o nosso negócio. Em que momento você vai implementar as coisas? A gente tem uma necessidade de adaptação das coisas. Então não é religioso. Isso funciona desse jeito. Você tem que adequar. Esse seu escudo corporativo, ele tem ali, então você tem o seu CEO, tem o seu RH ali, você tem a sua liderança jurídica ali também, e essa liderança administrativa. A gente tem hoje, esse escudo tem os 3 pilares, certo? A gente, hoje, do jeito que está montado hoje, a gente não tem todos esses caras ainda, mas a ideia é essa. Inclusive você falou uma coisa aqui, e aí eu vou deixar isso aqui no ar ali pro pessoal que está assistindo a gente no escritório, porque o RH ainda não está no escudo corporativo. Mas é o pedido meu. Mas é óbvio que não é porque eu sou presidente que eu tenho que falar assim, cara, vamos fazer desse jeito, tem que ser feito desse jeito. Então as pessoas têm que ter liberdade de fazer gestão, de você... Tem um norte, mas o norte tem que tomar cuidado. Quando a gente fala do estratégico, né? Você tá lá em cima, gente, é desse jeito que faz. Mas tem que tomar cuidado para ver se você não está afetando nada. Então você acabou de criar um fluxo de trabalho. Você coloca esse fluxo para funcionar. E você tem que ficar monitorando isso por 2 motivos. Primeiro, pode ser uma baita de uma porcaria que você fez, e já aconteceu, você entendeu? E segundo, porque as pessoas têm o DNA delas. O DNA de trabalho é muito complicado, porque você não quebra o DNA de trabalho da noite para o dia. Ele tem uma rotina. E nessa rotina, ele faz o passo 1, 2, 3. Na próxima rotina, ele tem que fazer o passo 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Mas na cabeça dele está 1, 2, 3. Até você mudar isso, alterar esse DNA, demora. Não é da noite para o dia. Então, lá no nosso sistema, é da Sectotec, na verdade, né? A gente tem um Sector Júri, tem um Sector Fim. E lá ele tem os pedidos, ele já vem montado, né? Então a gente já deixou os pedidos ali. Para construir esses pedidos demorou muito, mas a gente conversou com todo mundo. Então tem as perguntas. Então você abre o sistema tem o quê? Pensão por morte, regime próprio ou regime geral? Regime próprio, tem algumas perguntas. Regime próprio de qual estado? De qual município? Então vai ter as perguntas relacionadas a esse estado e esse município. Regime geral, aí é geral, tem lá as perguntas. Então você tem a primeira pergunta: quem morreu? Quando? Como? Tinha quadro segurado? Estava aposentado? Por que não recebeu? Então você responde todas essas perguntas. Aí quando você responde essas perguntas, vai lá para o nosso back-office. Nosso back-office vê se tem alguma coisa que está faltando ali. Se tiver, já orienta quem está do outro lado, certo? Falando assim, olha, aqui está faltando essa pergunta, está faltando aquela. Esse sistema as pessoas utilizam nas unidades, nessas unidades que estão separadas, para fazer essa primeira captação. E os advogados parceiros. Porque que estão nessas unidades. Esses advogados são associados, certo? É tudo associado. E você tem os advogados parceiros, que são os advogados que entram na Salgado e usam o nosso sistema. E aí a gente divide o queijo lá na frente. Então eu tenho toda uma estrutura, tenho um sistema, tenho toda uma estrutura, vários fluxos. A pessoa vem, entra
e joga o produto dele dentro desse sistema. O sistema que você fala é com todos os seus colaboradores. É realmente a realização do processo, a execução do processo. Exatamente isso. Até o final. Então, ó, você quer captar, você capta, traz aqui que eu trabalho toda a operação e ao final a gente reparte o pão aí. Hoje a gente está fazendo isso com a área tributária. Legal. Que é outro nicho, é algo totalmente diferente. Mas a ideia aí é realmente você criar uma coisa que já está criada em outras áreas, tá? RH tem, setor financeiro tem, mas jurídico não tem. Ninguém para dar apoio ali. Fala assim, cara, eu não tô afim de fazer esse recurso de apelação hoje, cara. Você não tá preparado, você tem que estar inspirado, né? Recurso de apelação, cara, você tem que jurisprudência, doutrina, tem que ver o que o juiz pensou, aí se você virar, tem que ver as provas, prova de rural. Tá, mas tá claro, não tá? Por que não viu? Tem que ir jurisprudência. E quando você sobe ainda com um recurso especial, cara, que aí você tem os requisitos extrínsecos e intrínsecos, meu irmão, isso daí é coisa que é muito trabalho. O pessoal acha que é fácil quando o advogado recebe os 30% lá, que é um dinheiro razoavelmente bom, o pessoal acha que tá ganhando... É fácil. Não é fácil, não, né? Muito trabalho. Tem muito trabalho para você estudar. Até porque uma operação de 350 colaboradores vai ser salgado aí, no caso. Né? É bem salgado, viu, cara? Eu imagino, tá louco, é alto custo. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, Ricardo, em relação a... Vamos falar, por exemplo, dessa parte de negócios, a parte comercial aí. Você tem uma direção... E aí eu queria entender, porque é algo que me preocupa um pouco, como a gente está falando de operação, ter mais processo não necessariamente é melhor. Não necessariamente, porque depende muito da qualidade. A depender do tipo de processo, eu baixo muito o meu ticket médio. Eu tenho uma operação muito cara, mas ganho na escala, mas talvez o ganho não é muito grande e eu fico numa situação um tanto quanto de risco. Eu fico pensando que dentro dessa ideia, o principal é cuidar de uma boa contratação. E quando você pulveriza dessa forma, vai ficando cada vez mais difícil você garantir qualidade naquilo que entra. Você falou que você tem o sistema, que já faz um filtro inicial, né? Mas tem coisas que é o cliente que vai te falar, é uma pergunta, é uma sacada. Se você, experiente, senta para conversar com o cliente, é muito diferente de alguém que, de repente, não tem toda essa experiência. Então, essa é uma problemática que eu vejo. Como é que você... trabalha essa questão? Como é que você soluciona esse problema no seu escritório para talvez não trazer processos ruins, não perder boas oportunidades, ter um time que realmente entenda a ideia e você não tem uma operação, talvez trabalhando em processos que não vão gerar tanto resultado? Nós chamamos isso de AS, atendimento simultâneo. Especialista da área entra para ver o processo. E para ver as perguntas e para fazer novas perguntas. Então, o que acontece? Pós-atendimento. Pós-atendimento. Então, tem um especialista ali que está ali sentado. A gente teve um problema aí, o pessoal estava fechando benefício por incapacidade, benefício assistencial, e era benefício por incapacidade. Mas a gente pegou. E por que a gente pegou? Por causa do sistema. Porque você tem que fazer a leitura do CNIS. Essa leitura do CNIS não é qualquer um que faz. Você olha para o CNIS, você consegue ver qualidade de segurado, você consegue enxergar um emparedamento previdenciário, só batendo o olho ali. Isso com o tempo. Quem está mais novinho vai demorar mais para entender, mas o cara vai pegando. Aí com o tempo, o cara olha aquilo ali e fala assim, não, isso aqui não tem paridamento, o contrato foi rescindido, houve demissão discriminatória. Acho que é 9.095 de 90, a lei não lembro mais. Mas existe lá a possibilidade do cara ter sido demitido porque foi afastado do INSS. Como que faz isso? Entra com uma ação contra a empresa? Ah, tá. Ele tá no limbo lá. Tava contando, teve um caso lá do Daniel, 10 anos de atrasado na trabalhista, no paredamento. A reclamada fez duas coisas. O Sérgio Pinto Martins fez um livro, lá na minha época, quando eu me formei, né? O Sérgio Pinto Martins era juiz do trabalho e agora ele é desembargador. Ele fez um livro, ônus da prova na Justiça do Trabalho. E eu falo assim, cara, isso todo advogado trabalhista tem que ter aquilo na cabeceira e tem que saber de cabo a rabo. A reclamada me entra no depoimento pessoal
e falar assim, aí não foi nem ônus da prova, aí foi confissão. Aí falou assim, eu não tinha testemunho, não tinha nada. Falou assim, eu não tinha onde colocar ele. Nossa, lindo. É o que eu queria ouvir. Eu falei assim, cara, foi feita lá a instrução. Vou falar assim, né, que eu tô falando da Salgado Júnior, não fui eu que fiz a audiência. Mas aí também, o processo encerrou a instrução, não tinha testemunho, não tinha nada, pum, sentença procedente. A reclamada, na hora que fez o recurso dela, não entrou com a preliminar de prescrição quinquenal. Nossa. O juiz deu os 10 anos de afastamento. Subiu o recurso da reclamada sem a prescrição quinquenal. E lá no desembargador, não... Que presente. Cara, aí o processo voltou um emparedamento de 10 anos. Nossa. E aí você pega um cliente desse, você fala o quê? Pô, meu, e às vezes passa batido. Ele tá falando exatamente isso. Mas o que faz trazer esse cliente para nós? É o sistema. É o fluxo. É colocar ele numa esteira onde esses detalhes que você está dizendo, em algum momento ele vai ser observado. Eu olhar para ele e falar assim, espera um pouco, você está afastado há 10 anos? A maioria dos advogados não pegariam um processo desse. Interessante. Eu fiz uma vez uma audiência dessa e aí eu perguntei pro preposto, assim, também estava sem testemunha, eu perguntei pro preposto, você aceita que ele retorna para a empresa? Medo danado de falar que sim, mano, não tinha o que fazer. Aí o preposto falou, não temos lugar para ele lá. Aconteceu da mesma forma. Eu falei, nossa, que lindo. Pronto, era o que eu precisava. É o que eu precisava, não tinha... Não estava de prova. Não tinha o aso ali negativo, muito interessante. Deixa eu te perguntar uma coisa também. Você falou que faz pesquisa de mercado, ou pelo menos você avalia bem antes de abrir uma filial. Você vai para o lugar, e faz ali uma pesquisa para identificar quais são as características desse lugar que para você é interessante. O que você olha e fala, pô, aqui é legal por causa disso e aqui não é legal por causa disso? Vamos falar um pouco de prospecção de uma forma geral, mas eu vou chegar aí. Legal. A questão é a seguinte. Primeiro, existe aí o mundo da internet, certo? Certo. Isso depende muito do seu público-alvo. Você também falou do ticket médio e tudo mais. O meu negócio é atender em grande volume. Meu negócio é esse. Tem grande risco? Eu tenho grande risco. Mas atender em grande volume. Então, mas como que você atinge essas pessoas? O meu público é classe D e E. A gente pega um mendigo na rua, cara, para fazer o benefício essencial dele. Eles entram no escritório lá e você sabe como que é atender a pessoa dessa. E eles têm problemas, porque eles têm... quem trabalha com benefício por incapacidade sabe disso. Quem trabalha com benefício assistencial também sabe disso. As pessoas têm problemas psiquiátricos graves, que às vezes não tomam remédio, chegam no escritório, cara, e surtam. E você precisa lidar com isso. Você entendeu? Aí o cara chega no INSS surtando, o que fala lá no INSS? Você tem advogado? Tenho. Então vai lá no escritório dele. Então a gente fala assim, cara, fica assim, um jogo de empurra, sabe? A gente fala, olha, tá no INSS seu caso, tá na justiça, não saiu ainda, mas o cara tá surtado. E você é o problema dele, porque você é o advogado que vai resolver o caso dele. Então, agora, como que a gente, na verdade, faz? Primeiro, eu não consegui ter a mesma captação, dessa forma, prospecção, olhando para a internet e para leads. Por quê? E o pessoal vai no escritório, não, vamos criar lead aí, doutor. O pessoal de marketing, não, X mil reais aí, eu te entrego 300 mil leads. Eu falei assim, cara, eu não quero lead, eu quero contato. E outra coisa, cara, tem OAB. E aí, como que a gente faz? E aí, entra e não dá resultado. Por quê? Porque as pessoas do nosso público é C e D. Não, às vezes não tem, às vezes o cara não tem celular. É difícil você falar para ele, olha, sua perícia é dia tal. Às vezes tem que mandar alguém na casa do cara. Porque o cara não tem celular. Você manda a carta não chega, porque como é o nome da rua ali? Rua 24, lá na comunidade de Eldorado, Minas Gerais, Rua 24, Parque São João. Eu fui lá. Vilinhas assim, cara. Vilinhas minúsculas. Sabe? Você entra, se você fizer assim ó, você bate nas duas casas. É pequeno, cara. Não tem endereço.
E aí depois você deve ter lembrado, Danilo, que o pessoal exige comprovante de endereço para ingressar com a ação judicial. Que absurdo, cara. Mas não vou estender para esse caminho, não, porque senão hoje vira aqui um livro também. Mas, então, como que você vai usar a internet? Se o seu público é esse? Cara, é tete a tete. É falar. É mostrar quem você é. Então, a gente tem lá uma estrutura de uma unidade dessa, assim, como que a gente faz a gestão? Eu tenho o pessoal que faz a consultoria, geralmente ligado ao direito ou não. São estudantes? Uma parte é de estudante, outras não. Não. Você entendeu? Eu tenho o supervisor, eu tenho o advogado e eu tenho a gerente. O supervisor, ele não é advogado. O supervisor ele não é advogado. Conhece muito. Mas tem advogado também. Uhum. Tem gente que é advogado que é supervisor nosso. Uhum. E é seletista, porque supervisores a gente é tudo seletista. Só os advogados que são associados. E hoje na Salgado não tem muitos estagiários, a gente já teve bastante. Mas a gente teve que cortar com uma questão de reestruturação. Então, qual que é a pergunta inicial? A inicial é, como que você faz? É você indo para as comunidades, cara. Entrando, conversando com as pessoas, se mostrando. Então você tem um advogado lá, no Rio de Janeiro, Recife. Entra lá numa comunidade para falar com ela. Fazer uma palestra de direito assistencial, de direito tal. Tá dentro da regra, cara. Uhum. E você é visto. E aí faz essa prospecção, bacana, legal. Você entendeu? Então a ideia é essa, né? Que a gente ter realmente meios de fazer a prospecção. Mas isso tudo, Danilo, e aí eu fazer... Como começou essa história de expansão estadual? Primeiro que eu já tinha um sonho, né? E segundo que em 2022, cara, eu precisava sair de São Paulo, de qualquer jeito. Cara, conta aí. Sair de qualquer jeito, cara. Eu falei assim, eu tava com 120 quilos, 128 quilos, cara. Eu chegava no escritório às 7 horas da manhã e saía às 10 horas da noite todo dia, cara. O negócio era assim, eu sou muito dedicado. Então, se as coisas eu consigo ajudar, tô ajudando. Tô fazendo a minha parte. Aí eu falei assim, eu preciso emagrecer, já fiz isso, já fiz aquilo. O meu endócrino falou assim, faz uma redução de estômago e tal, tio. Mas, não preciso disso. Comecei a treinar, peguei uma bike e fui para Recife de bike, cara. Então, os escritórios que eu montei em bike, o projeto era subir de bike e voltar de vela, né? Então, na bike e vela. Eu saí de São Paulo, ali de Santos, Guarujá, e assim fui até chegar em Recife. Tudo pela praia. Cheguei lá, montei os 3 escritórios, Pina, Afogados e Santa Amaro. E aí eu voltei de barca-vela para Salvador. Tinha uma competição de barca-vela, que é a Refeno, né? Que você sai do Cabanga, que é uma marina que tem lá em Recife, e vai até Fernando de Noronha. Fiz, voltei, e aí depois fui para Salvador. Então, em Salvador, quando eu cheguei com o barco lá, eu montei 3 escritórios. Cajazeiras, 10, Liberdade e Avenida 7. Então, o que acontece? Aí depois, eu tinha que descer com o barco para o Rio de Janeiro, que é montar o escritório no Rio. Só que o que aconteceu? O vento não tinha vento para descer. O vento estava sul, só subir. Então, e barco a vela precisa do quê? De vento. Então eu falei assim, aí eu fui de avião, aí não concluí. Aí não concluí até hoje, eu preciso voltar para Salvador para concluir o meu projeto, que é descer de vela. Ainda falta 2 pernas, né? Que no meio náutico a gente chama de perna, né? Os lugares onde você vai parar a perna na 1, 2, 3, 4. Ainda falta pernas de Salvador, Rio de Janeiro e Rio de Janeiro, São Paulo. Qualquer dia desses eu vou fazer isso daí. Cara, que legal. Mas eu fui lá, cara, e assim, aí eu mudei realmente a minha vida a partir daí. Você entendeu? Eu percebi que eu não podia ficar. Aliás, Vai sozinho. Eu fui, na verdade, a história é a seguinte: eram 4 pessoas e mais um motorista de apoio. Chegou em Ubatuba, foi teve uma competição de vela lá, e o nosso motorista, ele precisou voltar. Eu falei, mas como a gente vai fazer agora? Tô aqui em Ubatuba, nosso motorista voltou, certo? E agora, e aí tava só 2, não tava mais os 4, tava só 2. Tava eu e o Leonel. A gente, como era uma sexta-feira, a gente já percebeu, aí a competição de barco a vela ia até domingo,
A gente viu na internet, a gente comprou os alforjes, que é aquelas malinhas que vai atrás da bike, sabe? Aí chegou no domingo a mala, o alforje, a gente colocou lá, escolheu, né? Porque aí você não tinha, mas tinha barraca, tinha churrasqueira, tinha um monte de coisa. Aí, beleza, churrasqueira não dá pra levar mais. Barraca não dá pra levar mais. Vai levar o quê? Era uma roupa que você estava vestindo e outra roupa que para você poder trocar, né? E assim foi. Então, quando a gente saiu de Ubatuba, Saco da Ribeira, né? A gente foi até Paraty. Então, nosso primeiro percurso de sozinhos, assim, eu e o Leonel, foi, na verdade, de Ubatuba até Paraty. E aí a gente percebeu que a gente estava, obviamente, com um certo medo, né? Pô, quando tem sem motorista de apoio, tal, tio, a gente percebeu que era possível, cara. A gente tinha uma colega lá que cedeu a casa dela pra gente dormir, e dali pra frente, cara, só parando em pousadas, parava em pousada, tomava seu banho, lavava sua roupa, tumba, parava na outra pousada, tal, trocava de roupa, tal. Então, né, uma roupa que você estava vestindo e outra roupa que ficava guardada. E aí você, às vezes estava molhada, porque não dava tempo de secar, você colocava ela de um jeito lá para secar quando você pedalava. E assim foi. Então a gente foi. Quando chegou em Nazaré das Farinhas, Nazaré das Farinhas é uma cidade antes de Salvador, daqui para lá. Ele caiu, quebrou a clavícula e teve que voltar. Foi no dia do meu aniversário, dia 27 de maio de 2022. Ele caiu, quebrou a clavícula. Uma sexta-feira, isso. Que inclusive, fiquei sabendo lá que a Ivete Sangalo também faz aniversário dia 27 de maio. E aí ele quebrou a clavícula e voltou para São Paulo. Então, de Salvador até Recife, eu fiz sozinho. Então, a gente saiu em 4 pessoas, com motorista de apoio, e aí a gente acabou ficando, eu acabei chegando em Recife sozinho. Caramba. E eu tenho o blog do Salgado, né, que tá lá. Eu sou diabético tipo 1, né? Eu tenho... Insulina dependente? Sou insulina dependente e tudo mais. Então, o desafio era o seguinte, cara, porque para mim eu achava que eu não poderia ficar sem controle disso. E não dá para ficar mesmo, né? O grande lance é o controle que você tem que ter, que me ajudou muito nisso tudo. Então, a dificuldade de você estar sozinho é se você tem uma hipoglicemia e não tem ninguém olhando para você, cara. De madrugada. E a hipoglicemia mata, cara. Se você tiver tomado insulina de noite, você não tiver ninguém ali, você entra numa crise, se não tiver ninguém, você não volta mais. Loucura. Você tem um negócio bem, bem pesado. Ricardo, a gente tem aqui um formato em que a gente permite a participação dos nossos convidados aí. Então tem uma pergunta aqui para você. Doutora Sandra, né? Olá, doutora Sandra. Vamos lá. Bom dia, doutora. Primeiramente, é uma honra estar aqui com vocês. Estou amando o podcast. E eu queria me direcionar uma pergunta ao Dr. Ricardo. Nosso escritório, eu e meu marido, estamos começando agora, né? E eu vi que você comentou sobre ter advogados associados e parceiros. O nosso objetivo é fazer escritório e olhar como gestão mesmo, né? E eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre isso, por favor. Sim. Essa pergunta é muito boa, porque está muito ligada àquela questão que eu falei, quando a gente sai da faculdade, e tem muito medo. O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? E se eu fizer isso, pode acontecer aquilo, se eu fizer aquilo outro, pode ser aquilo outro. A orientação que eu posso assim dar, Danilo, é faça. Faça. Não tenha medo. Se eu entrar se eu contratar um advogado que é, na verdade, associado, ele pode depois entrar com ação trabalhista e eu vou ter que pagar não sei quantos R$1.000. Eu assumi o risco. Você entendeu? Assumir risco. É óbvio que você tem que fazer algumas coisas diferentes, né? Mas assume o risco. A questão é assumir risco. Você precisa olhar que para você conseguir as coisas, você vai ter que seguir processos. Então, quando você fala qual a estrutura que você tem hoje, me lembra muito a estrutura que eu tinha quando eu estava no Tucuruvi. O que aconteceu no Tucuruvi, Danilo? Era eu, o estagiário e a secretária. E como que eu vou fazer? Então, minha primeira contratação, doutora Cleonice. Eu fiz com ela praticamente uma parceria. Ela foi contratada como associada, mas eu fiz uma parceria com ela. Então, o ganho que ela tinha dentro dos processos era grande.
Então eu não tive problema nenhum. Zero de problema. E você precisa olhar, na verdade, dentro da empresa, você tem riscos. E o risco tem que ser calculado. Se você não calcular o risco, esse é o perigo. Então você sabe, se fizer isso, eu posso ter esse problema. Eu posso ter aquele outro problema. Isso daí vai gerar quanto quando eu falo quanto quanto de problema, quanto de grana. Isso você tem que gerenciar, dinheiro. Então, quando eu falei que a gente reservava uma parte da grana para poder fazer as coisas acontecerem, essa parte da grana é justamente para a gente gerenciar. Porque a gente nunca sabe, né? A gente abre as portas do nosso escritório, conversa, ensina, aí daqui a pouco tu recebe uma ação trabalhista. Você entendeu? Não, beleza. Vai lá, você discute e tal, tio. O que eu faço sempre numa rescisão é conversar, negociar e rescindir e fazer um acordo. Faça um acordo. Geralmente dá certo. Acho que de todas as pessoas que passaram no escritório, só tive um problema, que está lá que tá no STF, na verdade, hoje, né? E que hoje, com a decisão que teve recentemente, admitindo a figura do contrato de associação, né? Até o Alexandre de Moraes deu uma decisão, não sei se todos vocês são advogados acompanharam isso, que deu uma decisão dizendo que se foi contratado como associado, tem que ser associado e ponto final. E é engraçado isso, porque você pega o contrato de associado, que é uma relação civil de trabalho, certo? Não é uma relação de trabalho, e você submete isso à Justiça do Trabalho. E o que a Justiça do Trabalho faz? Dá vínculo de emprego. Por quê? Porque lá é a Justiça do Trabalho. Então o que fez o STF? Falou assim, olha, gente... Tem que discutir no civil. Mas isso aqui não é aqui, cara. Ou pode ser no civil, mas fez o quê? Não, cara, vínculo... Aqui não existe vínculo de trabalho em contrato de advogado associado. Então, mas isso está ligado muito ao quê? Ao nosso medo de fazer as coisas. Vocês não têm que ter medo. A gente não tem que ter medo. A gente tem que pegar e fazer. O ano passado, por exemplo, a gente teve um problema aí da lei que travou os precatórios. Eu estava no Rio de Janeiro, em maio, a gente inaugurou lá as 4 unidades nossas. E o meu financeiro ligou para mim e falou, doutor, a gente não tem mais dinheiro. Tem que voltar, senão você vai quebrar tudo. Não dá para você continuar montando. Eu voltei. Fiquei de maio até dezembro paradinho. Paradinho não, trabalhando no escritório lá, mas fazendo outras coisas, sem a expansão. Quando aquela ação direta de inconstitucionalidade foi julgada, que disse que era inconstitucional a lei que congelava, entre aspas, os precatórios, o que aconteceu com a gente? Além de a gente receber todos os atrasados que estavam enclausurados lá nos cofres da União, né? A gente ainda foi agraciado pelos precatórios de 2024, cara, que saiu tudo junto. A gente recebeu em janeiro praticamente todos os precatórios. E aí eu falei assim pro meu CEO, falei pra Luzia do financeiro, falei assim, gente, agora eu vou voltar, né? Aí que engraçado é o seguinte, porque o projeto, gente, é o seguinte, era eu montar uma regional a cada trimestre. Cheguei em BH, olhei, fiz aquele trabalho que você perguntou, né? É você ter feeling, é você sentir. Quem que é seu público-alvo? Ele está onde? Então você tem que estar onde seu público-alvo está. É basicamente isso. Ver índice demográfico do lugar, ver quem que você vai atender e de que forma e como que você vai fazer. E aí você mapeia e faz. Geralmente mais próximo das periferias. Exatamente. Próximo dos bairros mais simples. Exatamente. Aí você tem o quê? Aí você pega e faz. Então, era para montar a regional de BH. Fui lá, mapeei, peguei lá todos os imóveis para locação e tal, mandei lá para a equipe que está cuidando disso. E falei assim, peguei o avião e fui para Florianópolis. Aí o pessoal me ligou, doutor, como que tá em BH? Eu não estou em BH, estou em Floripa. Tá fazendo o que aí? Eu estou mapeando, a gente vai botar 2 regionais desse trimestre. Aí o pessoal ficou apavorado, porque a previsão era para montar uma regional por trimestre, a previsão financeira.
Aí ele falou assim, aí ele disse, ó, tudo bem, você pode montar, mas seu budget por regional é esse. Aí eu falei assim, beleza, se o budget é esse, eu vou tentar respeitar o budget. É os Bruno da vida que fica brecando a gente. Exatamente. Eu tenho o meu Paulo, é Paulo, né? Você falou? Paulo Rogério. O Paulo. Eu tenho o meu Paulo, que é o Bruno, meu braço direito. Legal. E é legal, cara. É bom você ter boas pessoas te ajudando e também segurando um pouco, né? Porque a gente também precisa... Cara, precisa... Um lado é essa responsabilidade, né? De, poxa, com calma. E outra é esse acelero de, cara, vamos fazer acontecer. Acho que essa dose, né? Esse equilíbrio entre essa vontade de fazer acontecer e talvez esse olhar mais estratégico para os custos aí, é o que talvez vai fazendo a coisa acontecer mesmo. Você sente isso, Ricardo? Sinto, cara. É assim, pra mim, é que você tava falando, eu tava lembrando, quando você falou do CEO, eu tava lembrando, fazendo o hiato aqui, né? Da importância de cada colaborador, cara. Assim, os coordenadores de equipe, os analistas, os auxiliares. Meu, é tão importante todas essas pessoas saberem que eles são muito importantes para que isso tudo aconteça. E é óbvio que eles precisam de alguém ali na liderança que não vai quebrar o negócio, né, Danilo? Você entendeu? Então você olha o quê? Você falou do Paulo, né? A gente tem dois Paulo aí. Tem o Paulo Rogério lá. É o Bruno. O Bruno é o seu Paulo. É o meu Paulo, é o meu Paulo. Quase mudei seu nome, hein, Bruno? Ó, temos uma outra pergunta aqui, Ricardo, da doutora Daiane, é isso, Xandão? Temos mais uma pergunta, vamos lá então. Mas é o que você falou, é importante a gente ter boas pessoas do nosso lado, né, cara? Cara, isso aí e quando você sela, cara, eu tenho muitos. Tem a doutora Ana Paula, a doutora Marisa, eu tenho tanta gente lá, tem a Kátia do RH, tem a Luzia no financeiro, tem o Wellington na parte de documentação, que aí tem o SEI, né, que é Curadoria e Inteligência Documental, lá não é um arquivo, entendeu? A gente tem muita gente boa dentro da empresa. Seguindo aí o nosso formato, Ricardo, a gente tem aí mais uma pergunta agora da doutora Daiane. Oi, doutora. Doutor, com toda essa transição que o previdenciário teve comparado com o seu início de carreira e com a questão do digital, o que o doutor acha que hoje o advogado que atua no previdenciário, o que é essencial para ele, para alavancar a carreira em relação ao futuro, à gestão, o que o doutor acha que ele tem que ter na mente que vai fazer a diferença no futuro dele? Primeira coisa que eu vejo, Danilo, é estudar. Porque a gente tem um monte de advogado que está fazendo previdenciário hoje e que não conhece. E o estudar, o que é bom estudar? Não aprender no conhecimento. É que às vezes você pega um caso que você, na realidade, poderia dar um outro destino errado. Então, o primeiro ponto você domina realmente a Lei 8.213 de 91? Você conhece os regulamentos da Previdência? Você domina a aposentadoria por tempo de contribuição especial, com essas regras de transições todas? O que você está fazendo com isso? Então, essa que é a questão. É você realmente, primeiro, eu sou um advogado previdenciarista. Segundo, aonde está o seu cliente? Como você vai buscar? Porque só de conhecimento você não vive. Você precisa colocar esse conhecimento para funcionar. E aonde que você vai buscar isso? Você vai buscar onde está o seu público-alvo. Que o meu está na periferia. Agora o seu pode estar na Paulista. É entender o seu público, né? É entender o seu público. Então aí que está o grande lance. Eu vejo ainda que existem muitas possibilidades, tem muita coisa. O INSS paga muito dinheiro. É um lugar onde são bilhões de reais por mês no Poder Judiciário. 2 bi por mês. Então, o que acontece? Existe aí uma grande fatia que, por exemplo, o cliente está indo sozinho no juizado. E por que ele vai sozinho? Porque ele quer? Não, né? Alguns é porque querem.
Mas outros é porque não teve oportunidade, não teve acesso ao advogado. Por mais que a gente tenha vários advogados previdenciaristas, vários escritórios, às vezes a pessoa, ela passa no seu escritório e ela tem medo de entrar no seu escritório. E a gente às vezes não tem essa noção. Exatamente. É quebrar essa relação, é estreitar o relacionamento com eles. É ir até eles, pegar na mão, puxar, falar assim, olha, cara, aqui é assim que funciona. Se você vier aqui com a gente vai cobrar os honorários, obviamente, só que a gente vai fazer uma análise técnica. Às vezes o que acontece no auxílio-doença, por exemplo, o cara leva um laudo de incapacidade anterior às contribuições. O cara foi sozinho lá, levou esse laudo lá, doença pré-existente. Como que você quebra um negócio desse, Daniel? Doença pré-existente. Agora, por que deu doença pré-existente? Porque a pessoa foi lá, a pessoa que atende lá no juizado pede a documentação, ele vai lá, eu tenho tudo isso daqui. Leva uma pasta cheia de documentos, joga na mão do atendente lá do juizado, que está fazendo a petição inicial lá, está fazendo o pedido, ele vai lá e junta. Aí vai lá o perito e fala assim, ó, a doença começou lá atrás. É óbvio, você como advogado, você vai fazer o quê? Você vai orientar de forma diferente. Você vai analisar os documentos. O que vai e o que não vai. Essa é a nossa função. Então, é óbvio que você fala assim, eu vou tirar esse documento? Mas espera um pouco, eu posso tirar? Deve tirar, né, Danilo? É o seu cliente, ele está precisando do benefício previdenciário, e às vezes aquele documento não é nem uma realidade, porque a doença tem progressão. A pessoa, e essa progressão é que você não consegue mostrar. Uhum. Então você prefere o quê? Não juntar um documento desse, ou juntar um documento e ter que provar que houve uma progressão? Não junta o documento. É assim que faz. E o que acontece? O cara vai sozinho. E tem milhares de pessoas fazendo isso. Tem milhares de pessoas recebendo seus benefícios que deram entrada no juizado sozinhas. E às vezes com um atrasado errado, às vezes improcedências. Entendeu? Por quê? Porque não teve acesso ao advogado. Aí, por mais que com a Constituição de 1988 houve uma abrangência gigantesca de vários direitos e tudo mais, o acesso ao advogado ainda não está tão fácil. Eu digo isso falando daquelas pessoas que estão nas comunidades. Uhum. Mais afastadas, né? Que estão mais afastadas e que têm medo de entrar no seu escritório. Elas têm medo. Elas passam na porta e falam assim, está precisando de alguma coisa, mas não entra. Então você precisa mostrar para ela que seu escritório, existe uma porta de acesso a essa pessoa. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que buscar. E buscar de que forma? Buscar mostrando quem você é. Certo? Mostrando o que você faz, como que você faz, palestra. Fiz muita palestra. Faço ainda algumas, né? Tem algumas associações aí, que tem associação de idoso. Vira e mexe, estou fazendo uma palestra. Por quê? Porque as pessoas precisam te enxergar. Então você precisa fazer isso, né? E tem uma outra coisa que é essencial, que é você querer. E quando você quer, que nem eu moro em Mariporã. Quando eu estava aqui, né, em São Paulo, nesse período, falei assim, se eu sair 7 horas da manhã, eu chego no escritório às 9. Se eu sair às 6, eu chego no escritório 15 para 7 da manhã. Mas eu vou perder uma hora de sono? Vou perder uma hora de sono, meu cara. A questão é essa, o quanto que você quer realmente. Uhum. Lá em BH, esses dias aí, eu fui dormir 1 hora da manhã e acordei às 5. A questão é, eu não estou falando que isso é bom. Não sei se isso é bom ou ruim para mim. Eu estou falando o quanto que você quer aquilo. Representa a sua vontade. O que você realmente, né? E aí, quando a gente está ali, eu não sei, doutora, quantas pessoas estão envolvidas no seu escritório e tudo mais, mas quando você é sozinha, que é só você, é uma coisa. Quando você tem uma secretária, aí a coisa começa a mudar de figura. Quando você tem um estagiário, por quê? Porque você não é mais sozinha. Você precisa fazer as coisas para que dê certo, porque você precisa pagar o salário dela. Você alugou um imóvel, você precisa pagar a locação daquele imóvel. Você tem um estagiário que, além de você pagar lá o valor combinado com ele, você ainda tem que educar ele. Tem que mostrar para ele como funcionam as coisas. Essa é a função do advogado. E a gente tem que começar isso, olhar alguns falam de sorte, né? Assim, aí você tem algumas brincadeiras, né, que fala
eu não sei quem que foi Tiger Woods, não sei quem que foi. Claro, eu tenho muita sorte, né? Eu treino 500 mil vezes por dia e é sorte. Você entendeu? E a questão é, por que a gente dá certo? Persiste. Porque persiste. Aí você olha para os grandes, né? Você olha o Ayrton Senna, por exemplo. Olha pro Schumacher. Os caras, eles consumiam aquilo 24 horas por dia. Eles queriam muito aquilo. Eles podiam ter habilidade, ter técnica, mas se eles não se eles não fossem do jeito que eles eram, de querer com aquela intensidade, eles não seriam quem eles foram. É o querer. Então, você tem que ter habilidade, que é o conhecimento, né? Ter conhecimento e habilidade. Dentro do direito, o conhecimento. Mas o que você quer? Você está disposto? Que nem eu falei para vocês, eu entrava na fila 6 horas da manhã do INSS, quando era físico. E mudou muito, né? Que você fala assim, olha, o que aconteceu depois daquele mundo que era físico, que para mim, em tese, era melhor, porque como você entrava na fila, você... Naquela época eu lembro que eu pegava o meu corsinho, colocava 5 pessoas dentro e levava pro Tucuruvi. Era assim, cara, e voltava aí quando começou a crescer, tinha gente atendendo lá e voltava de novo. Pegava mais 5 e ia embora. A gente arrumou muleta, cara, pra entregar pras pessoas. As pessoas que estavam lá, tinha uma muleta dentro do carro. Fala assim, cara, você tá com dificuldade de andar, tá? Porque às vezes a pessoa não tem mesmo. Não é pra... Às vezes pode pensar assim, o cara vai estar com muleta pra ganhar o benefício. Não é isso, não. É porque às vezes a pessoa não tem mesmo, a gente não acredita. Mas às vezes a pessoa não tem acesso a uma muleta. Então isso daí faz a diferença. Essa pessoa que você cedia uma muleta, eu queria ter uma cadeira de roda, mas não cabia no corsinha. Mas aquele dia, cara, essa pessoa, cara, vai falar do seu nome pro resto da vida. Ela vai lembrar de você pro resto da vida. Ela vai assim, consegui o benefício, esse benefício que eu consegui foi porque um cara que tal me ajudou assim, assado, tal, eu entrei no corsinha dele, foi tanto Tucuruvi. Cara, isso daí, isso não tem preço, Danilo. E dinheiro é consequência. Dinheiro é consequência. O grande lance mesmo é você ver o sorriso de um cliente que conseguiu o benefício pelo seu esforço, pelo seu trabalho. Você entendeu? O grande lance é você ver profissionais que, por mais que você não consiga dar para o seu colaborador tudo que ele precisa, né? Você está fazendo um esforço. E ali, aquele queijo tem que ser dividido de uma forma que você consiga fazer. Então não adianta você pegar, por exemplo, e tem lá os auxiliares administrativos, que ganham lá X reais por mês. Vamos dobrar o salário deles. A gente consegue fazer isso? Não. Por que não? Porque o budget é dividido de uma forma que você consiga pagar todas as suas contas. Porque você não tem só isso. Você tem locação, você tem internet, você tem isso, você tem aquilo, Você chega na folha lá, cara, é aquilo que você falou. Quanto que custa essa operação? Custa caro pra caramba. Caramba. Você entendeu? E aí pega o juiz, pega um contrato de honorários nosso e fala assim, não, 30% é muito. Cara, como é muito? Você conhece a minha operação? É Cotalites, cara. Como assim é muito? Você sabe quanto que eu gasto? Se você colocar 20%, se colocar 20%, eu não sobrevivo, eu não pago minhas despesas. Essa margem de lucro lá tem pouco pra caramba, né? Já falaram várias vezes pra mim. Seria maior se não tivesse essa expansão, obviamente. É 8%, cara. 7%. Hoje uma margem de lucro para uma empresa saudável, assim, financeiramente, é 30%. Então você fala assim, mas eu estou fazendo o quê? Eu estou apostando em algo que eu sei que amanhã ou depois vai dar um retorno maior, que vai conseguir fazer tudo que a gente tem em mente, né? Que é levar para essas pessoas todas no Brasil inteiro o nosso conhecimento aí, como a gente faz as coisas. Né? Legal. Ricardo, você todo dia, de certa forma, a partir dessa expansão, é um novo advogado. É um advogado que está começando do zero, como muitos estão. Porque imagina, você montou unidades agora lá em Florianópolis, em Fortaleza. São unidades que estão começando e elas precisam dar resultado. Você já testou várias estratégias comerciais, já trabalhou várias aí, desde a época da fila ali do INSS, de ficar deixando o pessoal passar para gerar relacionamento. Sim.
ir nas comunidades para poder conversar e ter também esse pessoal que vai para a rua, e pelo que eu entendi também, para poder atrair. Quando você monta cada uma dessas unidades, e aí a gente queria entender que talvez um segredo para poder falar para o pessoal, ó, cara, tenta isso que talvez aqui você consegue uma boa prospecção. O que você indicaria, sei lá, para o Ricardo que estivesse começando hoje, abrindo seu escritório ali, sozinho, sem toda essa estrutura, pensando em captação, em atração de clientes, de todas essas estratégias que você tentou, quais as que você entende que realmente geram resultado? Então, eu vou me colocar, então, lá em 1997, quando eu saí do escritório de advocacia que eu trabalhava, que eu era associado, e eu fui ter vida solo. Uhum. O que eu faria de diferente? Então, quando eu montei o escritório no Tucuruvi, coloquei uma placona grande, era na frente do metrô, e eu achava que aquilo ali era o suficiente. Uhum. E trazia algumas coisas mesmo. Mas a grande diferença é você saber, e uma coisa que você falou aqui no começo, Danilo, uma palavrinha que se chama ação. Agir. O advogado, cara, ele tem que ficar no escritório dele o menor tempo possível para atender os clientes e fazer os prazos deles. E é por isso que a gente tem a ideia de criar um back-office para dar suporte para o advogado, né? Se não quer tocar esse processo, deixa que a Salgado Júnior toca para você. Lá na frente a gente divide o queijo. Acabou. Você faz o quê? Você sai do escritório. Você não traz cliente dentro do escritório. Você traz cliente fora do escritório. Quando você está dentro da comunidade, quando você está conversando com as pessoas, quando você está conversando num ponto de ônibus, quando você está no metrô, você traz quando você está fazendo contato, quando você está fazendo relacionamento, quando você está entrando numa associação, quando você está entrando num sindicato, quando você está falando com uma categoria. É aí que você traz. Então, o que eu faria de diferente? O Salgado lá atrás ficava sentado. Antes de 2013, não, 2003. Até 2003, o Salgado ficava sentado. Teve a greve lá do cível, fazia só cível. Tem a divisão não colocar todos os ovos numa caixa só, né? Eu não teria passado o aperto se eu fizesse trabalhista. Até fazia, mas não fazia tanto. Eu não teria, se naquela época eu fizesse previdenciário, eu também não teria. Então você olhar o que você tem de capacidade e propor e ver quanto que isso retorna para o seu bolso. E se tem retorno. E quando é cota litis, você, infelizmente, tem que aguardar o resultado. Então você tem que se segurar. Por isso que eu falei para você que 40 anos de idade foi que eu tive uma luz no fundo do túnel, que foi quando eu fui para o centro, na verdade, de São Paulo, e comecei a expansão. Porque até ali, cara, a verdade eu vendia o almoço para comer na janta. Era mais ou menos isso. Por quê? Por causa da demora das ações e tudo isso. Legal, bacana, cara, bacana. Pô, muita história legal. Vai chegando ao fim aqui o nosso episódio, cara, muito rápido, né? Cara. O cara passa muito rápido aqui, mas tinha muito conteúdo ainda para falar. Vamos tentar falar rapidinho dessa questão do banco aí que você falou? O banco, meu. Vamos tentar. Isso é maravilhoso. Dar um spoilerzinho aí, quem ficar rápido, com vontade. Né? Quem ficar com vontade depois. Nós temos um problema. Ricardo. Verdade. Isso é muito importante. É uma solução bacana, tá? Uhum. Eu tenho uma empresa de tecnologia jurídica e financeira que saiu de dentro da Salgado Júnior, dentro do TI da Salgado Júnior, que é a Sectotec, a empresa Sectotec. Tem o Sector Júnior e o Sector Fin. A gente está montando o Sector Bank. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma forma do dinheiro, mesmo pago no INSS, vá para uma empresa, que é uma empresa terceira, que se chama Cispag, e essa Cispag ela vai se comprometer, e aí tem carta de fiança e tudo mais, etc e tal. Se a Cispag não pagar, a carta de fiança vai pagar, certo? Porque tem essa dificuldade. Quem que é essa empresa? Empresa nova, será que vai dar certo? Será que não vai? E se não pagar nem o advogado e nem o cliente, certo? Essa empresa vai fazer o quê? Ela vai pegar o dinheiro e vai falar assim, vai dar a parte que é do advogado e vai dar a parte que é do cliente. Ela vai administrar esse dinheiro. Eu só não posso falar como, Danilo, que vai fazer isso, porque a gente está estruturando, você entendeu? Uhum. Mas a verdade é uma só. A gente tem muita inadimplência.
Quando o cliente recebe o benefício, alguns pagam, outros não. Quando o cliente vai lá no juizado e levanta, ou até mesmo precatório, tem cliente que levanta precatório. E o Banco do Brasil ele faz o seguinte, né? Se o cliente tem lá uma autorização, ele já transporta o dinheiro da conta judicial, entre aspas, que não é uma conta judicial, e manda para a conta do cliente. Então o cliente chega lá no dia de manhã, está lá R$300 mil na conta dele. Esse cliente vai te pagar? Cara, você não... Então, existe uma dúvida. Então, você tem que pegar a inadimplência e você fazer o grande jogo de você fazer a gestão desse dinheiro. E essa gestão é feita de que forma? A empresa pega, recebe o dinheiro, paga o que é seu. Então, a ideia é que a CIS pague e faça toda a parte financeira. Você não precisa ter dor de cabeça com isso. Hoje a nossa inadimplência gira em torno de 20%. É dinheiro pra caramba. A gente deixa de fazer muita coisa com essa inadimplência. E adianta você ingressar com a ação judicial? Não, não adianta. Por quê? Porque o benefício é impenhorável. Apesar de ser verba alimentar, não é verba de prestação alimentícia. E o STJ já falou, se não for prestação alimentícia, não pode ser penhorado o salário. E nem benefício previdenciário. Então, qual que é a ideia do banco, do Sector Bank? A ideia do Sector Bank é te dar para você, advogado, a oportunidade de criar uma conta corrente jurídica. Então, esse cliente vai assinar o contrato e vai assinar um outro contrato que é da CISPAG, que é uma conta corrente jurídica, para fins jurídicos. Quando esse dinheiro sair, a gente vai transferir o dinheiro para essa conta corrente jurídica. E como vai fazer isso, depois a gente vai ver. Show de bola. Então aguardem aí cenas dos próximos capítulos. Vamos trazer aqui o Ricardo para poder compartilhar com a gente e lançar aí esse produto. Que bacana. Ricardo, cara, assim, muito legal o papo. Gostei muito de te conhecer aqui pessoalmente. A gente não tinha se visto ainda pessoalmente, né? Tinha batido um papo antes aí por telefone. Cara, que legal. Muito bom mesmo te conhecer. Saber que tem aí realmente empresários do ramo jurídico, que é o que você hoje está fazendo, né, cara? É um empresário do ramo jurídico. Então, muito legal, com uma visão muito, muito consciente de gestão, né? Estruturando o seu negócio de uma forma bastante estratégica. Então, cara, muito legal. Parabéns. Primeiro, parabéns aí. Segundo, muito obrigado por comparecer e compartilhar tanto conhecimento aí com a nossa audiência, deixar você à vontade para fazer aí suas considerações finais aí para o nosso público, mas muito, muito obrigado mesmo. Danilo, assim, eu que agradeço imensamente. Já fazia um tempo, né? A última vez que eu apareci numa reportagem foi no Faccioli. Faccioli eu fui lá fazer justamente em 2019. Olha para você ver, hein? Caramba. Foi quando mudou a legislação, eu fui lá no Faccioli fazer uma reportagem lá para ele. O que acontece, na verdade, o que é muito importante, o seu trabalho, Danilo, é você levar conhecimento. De uma forma ou de outra, nós dois estamos fazendo algo que eu reputo que todo profissional devia fazer. Levar para as pessoas o conhecimento. E nesse momento aqui, eu só estou aqui por causa do Edinho, o Edinho do Legale, né? O grande Edinho, uma figura fantástica, maravilhosa. Fantástico. Assim, quem não se apaixona por aquele cara é porque tá errado. Não tem jeito. Porque o Edinho é sensacional. Ele falou para mim, pô, tem uma oportunidade para você, o Prevcast, você precisa estar lá, tudo mais. Eu falei assim, pô, obrigado, Edinho. Tio, só preciso ver a data, né? Que tinha uma data anterior, eu conseguia vir, mas eu consegui vir hoje. Mas o grande lance, assim, é você realmente amar o que você faz. Uhum. Você fazer aquilo lá com muita vontade, né? Então, eu agradeço, você ama, cara, o que você faz. A gente vê aqui, a sua equipe ama. O Brunão, agora acertei, Brunão. O Brunão faz isso. Cada membro da sua equipe faz. Esse cara que tá aqui, qual é o nome dele? Xandão. Xandão. O Xandão faz isso também, Xandão. Cara, vocês é que estão fazendo esse programa acontecer. E isso é maravilhoso, meu. E a nossa equipe é equipe. Você tem que, quando você fala com a sua equipe, você tem que se arrepiar, meu irmão. Tem que falar, eles junto com você que estão conseguindo tudo que vocês estão. É um time, meu. É um time. E hoje eu tenho um time. Bacana. Eu tenho um time de 300 colaboradores que querem olhar para o cliente e falar assim, nós conseguimos o seu benefício. Querem olhar para o próximo que foi contratado e falar assim, vem cá que tu vai aprender, né? Você entendeu? Então é isso. Então eu que agradeço, Danilo, essa oportunidade, tá bom?
ela foi muito importante para mim, fez eu refletir sobre coisas que fazia muito tempo que eu não falava. Que legal. Você entendeu? Coisas que também eu estou vivenciando todos os meus dias. E eu só tenho a agradecer, cara. Então, aí, de repente, aí, se pintar uma próxima vez... Agora eu tô indo para Fortaleza e Brasília, né? Bacana. Esse trimestre aqui a gente vai estar montando lá. Porra, legal. E muito obrigado, legal. cara. Muito obrigado mesmo. Obrigado você de casa aí. Obrigado você de casa. Não esquece de seguir aqui o Prevcast, compartilhar nos seus grupos de WhatsApp. Comenta também o que você achou. Eu achei sensacional. Gente, obrigado. Até a próxima. Valeu.